Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa e nós vamos dar continuidade ao nosso tema indiferença, que estamos trabalhando o capítulo Viciações Mentais. Esse capítulo, nesta página das 117 a 118, nós estamos trabalhando indiferença. No próximo, iremos trabalhar pânico, tá? E a indiferença, segundo Joana de Ângeles, nós trabalhamos no programa passado a questão da indiferença com a sua própria vida, o que é essencial, o que é secundário, a essência que é a sua vida, você, a pessoa indiferente ou ser indiferente, ele não se preocupa, ele é um nihilista, né? Entre aspas, aí, que não se preocupa com a própria vida e também não preocupa com a vida do outro. E aqui ela vem trazer o perfil psicológico, o quanto essa pessoa aprendeu, viveu isso. O que a gente chama em psicologia, segundo Eric Berne, as injunções. Então nós vamos falar dessas injunções que ela vem trazer, dessa personalidade que foi ali vivida na infância. O que são injunções? Os nãos que nós recebemos. Por exemplo, nesse quesito da indiferença, nós podemos pensar em algumas injunções. Por exemplo, é a criança que recebe você não consegue amar ninguém, você não gosta de ninguém, você é um egoísta, você não consegue dividir as coisas, você só pensa em você e você não consegue ver, não consegue sentir, não consegue amar, você é um desprezível. E esse sistema negativo, essa fala negativa, são injunções que psicologicamente a criança vai introjetar isso dentro dela, no seu perfil psicológico, na sua formação de personalidade. E nessa formação de personalidade é o que Joana traz para nós. Ela diz assim, a atitude egocêntrica, no caso da indiferença, que renasce da infância e não alcançou a maturidade psicológica na vida adulta. Então, eu estou adulto, mas eu ainda estou vivendo o processo das minhas injunções lá na infância, do que eu aprendi na minha infância, sentindo-se o ser desconsiderado, porque eu fui desconsiderado na infância. Eu não fui validado como pessoa, eu não fui validado nos meus sentimentos. Não, você não sabe nada disso, não. Você não dá conta de nada. Então são injunções que a gente aprende e a gente traz para a nossa vida. E ela fala de desamparo, sem chance de triunfar. Mas tem conserto, tem como melhorar isso, mudar. Personalidade a gente consegue mudar. O caráter que a gente traz das nossas existências passadas, esse talvez você não mude, mas você consegue moldar, né? E ela diz, o cansaço decorrente de tentativas malogradas de autoafirmação, de empreendimentos perdidos. Então, esse indivíduo que está nessas injunções na sua infância e trouxe agora para a sua vida adulta, o que acontece? Ele está sempre tentando fazer as coisas e não consegue. Ele já traz ali aquele script também, que é um outro termo de Eric Berne, aquele script que são
definições que ele define-se desde criança. Scripts são algumas definições de como eu sou, de como eu vou ser. E um script de mal perdedor, né? Um script de não vencedor. E ele traz isso. Então o desamor, em razão de haver aplicado mal seu sentimento, como troca de interesses ou vigências de paixões. Então esse indivíduo vai estar sempre vivendo maus sentimentos. Ele tenta, mas ele não consegue, porque ele está vinculado ainda a esse processo interior. Então esse indivíduo, gente, precisa de terapia para entender esse processo dele, para entender e sair desse processo. O abandono de si mesmo pela falta de autoestima. Então, eu já não fui amado quando pequeno. Então eu não tenho obrigação de amar ninguém, porque eu sempre fui desprezado. Eu sempre fui rejeitado. Então olha só o quanto que essa alma traz de sofrimento, o quanto esse espírito está vivendo agora uma situação difícil psicológica. Ela diz, para esse tipo psicológico é mais fácil entregar-se à indiferença. Indiferente a tudo. Ninguém me ama, ninguém me respeita, ninguém me valida. Então eu não tenho obrigação de amar, né? Numa postura fria de inimigo de todos, do que lutar contra as causas desse comportamento. Então ele toma um partido negativo, toma ali um processo mental dentro dos seus sentimentos que traz, e ele vive nesse processo, tá? E ela vai terminando para nós, olha, vício mental profundamente alienador, arraigado nos derrotistas. Os negacionistas, derrotistas estão nesse padrão aqui, A indiferença termina por matar os sentimentos, levando o paciente a patologias mais graves na sucessão do tempo. E ela dá aqui como característica desse transtorno a personalidade esquizofrênica, de muitos títeres, ou seja, de bonecos, de bufões, de fantoches e algozes da humanidade, que a gente tem aí como exemplo. A insensibilidade que resulta da indiferença, quando praticam crimes, por mais hediondos sejam. Aqui entra aquela linha, aquela linha tênue do psicopata, como nós falamos, que o psicopata, vocês podem ver, aquele que são presos, aí cometeram crimes contra a humanidade, ou assassinatos, ou corrupções graves que chegam na mídia, e você vê aquela pessoa do mesmo jeito que ela é para falar no público, na família, é aquela pessoa ali, que não tem a sensibilidade, o sentimento está adoecido, o sentimento está nesse processo da indiferença. Então, meus irmãos, se você está vivendo alguma situação dessa, ou se você tem algum processo ou algum contexto na sua personalidade de indiferença, fala, nossa, eu não sinto nada. Então olhe para você, busque uma ajuda, e você com certeza vai se identificar a algumas coisas. Eu quero ler mais essa parte aqui para a gente finalizar bem essa questão da indiferença. Inicia-se às vezes numa acomodação mental em relação aos acontecimentos. Acontece e você acomoda, não. Como um mecanismo de defesa, não quero nem perceber, não quero nem ver isso. Para poupar-se do trabalho ou a preocupação, caracterizado num triste conceito, deixa para lá. Eu não vou resolver mesmo, deixa para lá. Mas você nem sente, nem se preocupa, você nem se envolve. Você é frio e indiferente àquilo. Toda questão não resolvida retorna complicada. Então, se no seu processo de vivência, seja com você, intimamente, no seu intrapessoal, no seu interpessoal, então observa isso. Nós precisamos fazer esse olhar para nós, né? Ninguém se pode manter em indiferença no inevitável processo da evolução. Por mais que você fique em indiferença aqui, você vai entrar em contato, como ela falou, você vai entrar em contato com isso depois, e talvez venha complicado, como ela disse. A vida é um movimento, e o repouso traduz pobreza de percepção nos fenômenos em volta. Terminada uma cerimônia religiosa em plena natureza, fez-se um imenso silêncio que tomou conta de todos os presentes. Sensibilizado, um jovem disse ao seu pastor:
Nunca percebi tão grande e profundo silêncio. Ao que o outro respondeu: nunca havia ouvido toda a música das galáxias nas suas revoluções siderais. Olha, um estava vivendo o silêncio, o outro estava no nível que já estava ouvindo as galáxias, ouvindo o movimento das estrelas. Olha a diferença daquele que está, esse conseguiu já, ainda minimamente saindo do seu processo de indiferença, ele consegue perceber aquele profundo silêncio. O outro já consegue ouvir a música das galáxias, as revoluções siderais. Olha os níveis que a gente pode atingir, dado o nosso olhar para nós e entender os nossos processos. E esse é um processo muito importante. No próximo programa, com certeza nós vamos, com a ajuda da espiritualidade, da equipe da nossa querida Joana, esse espírito que nós amamos, vamos entrar aí no pânico, né? Que é um transtorno que nós vamos trabalhar aí no próximo programa. Muita paz a vocês, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre, viu, gente? Obrigado. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.